Mateus capítulo 9, versículo 35 até o 39. Aliás, 38. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Que belo texto, que bela passagem das Escrituras, meus irmãos. Aqui vemos Jesus preparar um grande sermão que ele vai dar no capítulo 10. Preste bem atenção nisso. No capítulo 10, Jesus separa os seus apóstolos e orienta os seus apóstolos na missão que eles vão ter naquele mundo. Nos 4 primeiros versículos são separados esses apóstolos e a partir do 5º são dadas a eles instruções de como eles têm que lidar. Fundamental para cada um de nós. Esse, se pode dizer, é o segundo discurso de Jesus em Mateus. O primeiro é o Sermão da Montanha. E note que lá no capítulo 4 também nós vamos encontrar uma preparação a esse sermão. Assim como aqui no 9, o 4 prepara o 5, o 6 e o 7, onde a gente tem um sermão também bastante denso de Jesus. O que aprendemos aqui a partir desse texto de Mateus 9 é que o trabalho de Jesus não é só amplo, não é só grande, não é só volumoso, como também Mateus 4 nos vai indicar, mas ele necessita de muitos trabalhadores. Eu queria que você prestasse atenção, por favor, ao que Jesus aqui nos vai mostrar. Não há só muita coisa a ser feita. Deus, ele conta conosco para essa missão que é grande. E nós temos o privilégio de participar disso. Veja, capítulo 4 de Mateus, então me reporto ao primeiro momento em que Jesus está sendo referido como reunindo pessoas. Mateus 4, 23. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. Veja que é um trecho muito semelhante ao que lemos há pouco. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epilépticos e paralíticos. E ele os curou. E da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e do outro lado do Jordão, numerosas multidões o seguiam. A semelhança entre os dois trechos é inegável. E aquele trecho, então, preparava a separação dos apóstolos e as instruções que eles teriam. Esse trecho aqui prepara o Sermão da Montanha. Não é à toa. O que nos mostra esse texto? A extensão geográfica do ministério de Jesus. Toda a Síria, Galileia, Decápolis, Judeia, numerosas multidões o seguiam, mas também mostra a variedade de atividades do ministério de Jesus. Note, ele pregava, ensinava e curava. Isso não é só uma descrição, isso mostra o que Jesus visava fazer. Gente, a Galileia nessa época tinha cerca de 3
milhões de habitantes, é a região norte de Israel. Essa contagem foi feita por Joséfo, e ela contava com 204 cidades e vilarejos. Se você considerar que Jesus visitava essas cidades e vilarejos numa média de 2 por dia, ou 2 por semana, levariam 3 meses se todos os dias os discípulos trabalhassem para alcançar toda a Galileia. Eu quero que você tenha essa noção de que o ministério de Jesus e os seus discípulos, ele dava trabalho. Ele envolvia missão, ele envolvia enfrentar perigos, ele envolvia se aventurar no mundo não conhecido, de certa forma, e pregar o evangelho a toda a criatura. 3 milhões de habitantes envolvia a Galileia. Se numa média de 2 cidades ou vilarejos por semana, os discípulos pudessem visitar 3 meses, seria o prazo para tudo ser atingido, sem tirar o sábado, considerando que no sábado cada um deles trabalharia também. E aí eu lembro de Atos 10, 38, Jesus andou por toda a parte, fazendo o bem e curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Andou por toda a parte. Eu fico imaginando o esgotamento físico de Jesus e dos seus apóstolos nessa missão. E ao pensar sobre isso, eu não tenho como não pensar na confusão tão comum em nossos dias entre o consolo que o Evangelho dá e o comodismo em que a gente vive. E isso não é a mesma coisa. Preste bem atenção ao que eu vou ler agora de C.S. Lewis. Numa entrevista que ele fez com perguntas formuladas por empregados da Electric and Musical Industries, em 1944, ele disse assim: eu não fui para a religião para ela me fazer feliz. Eu sempre soube que uma garrafa de vinho do Porto podia fazer isso. Se você quer uma religião para fazer você se sentir realmente confortável, eu não recomendaria, diz ele, o cristianismo. E aqui então eu repito isso com muita veemência. A nossa sociedade ocidental confundiu o consolo que o Evangelho dá com comodismo, com o individualismo, com um desengajamento missionário incrível, a despeito, graças a Deus, de casos em que isso continua acontecendo, gente abrindo mão de tempo, recursos, vida e até de casamento, e se apresentando para a obra de Deus em lugares difíceis, inóspitos, complicados. A gente às vezes lê o Evangelho e deduz dele que tudo foi muito simples, fácil, vai de um lado, volta para o outro, sem maiores desafios. Bom, mas quando a gente lê as cartas de Paulo, a gente vê que não era nada disso, que havia muita luta. Paulo chega a relatar que esteve em perigos de morte muitas vezes, viveu nudez, açoites, escárnios, apedrejamentos. Então, o esgotamento físico aqui era inevitável. Mas Jesus estava nessa obra e esse evangelho que começou pequeno, ele tomou o Ocidente. Ele invadiu regiões grandes do Oriente. Ele transformou muitas e muitas pessoas. E por isso eu repito, se você quer uma religião para fazer você se sentir confortável, essa não é o cristianismo. Agora veja uma expressão importante nesse texto de Mateus, é evangelho do reino. Marcos, um outro evangelista, prefere simplesmente evangelho, mas aqui em Mateus, propositadamente,
é evangelho do reino. Por quê? Porque são as boas novas que dizem respeito ao reino de Deus, cuja proximidade já fora anunciada no capítulo 3 e capítulo 4, versículo 17. Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Esse é um assunto fundamental, Mateus 5, 6 e 7, no Sermão da Montanha. Assim, meus irmãos, as boas novas dizem respeito a Deus e a irrupção, quer dizer, entrada impetuosa e súbita no mundo do reino salvador na pessoa do Filho de Deus, o Messias, o Cristo. Isso não foi pouca coisa, o Verbo se fez carne e andou entre nós, cheio de graça e de verdade. O próprio anúncio do nascimento de Jesus foi angelical. O menino nasceu, Deus veio a esse mundo, se fez gente e abriu um caminho de luz para os gentios, uma oportunidade de salvação. Então, quando a gente fala de reino, nós não estamos falando de qualquer coisa, e muito menos de um projeto humano, de uma instituição ou de uma igreja. Nós estamos falando do próprio Deus vindo a esse mundo redimi-lo no seu Filho, mudando a nossa sorte. Mas há algo interessante nessa passagem a respeito de curas, de milagres. As curas no ministério de Jesus atestam a presença do reino de Deus. A própria libertação dos cativos fazia isso, onde os cativos eram livres, estava ali o reino de Deus. Essas curas não são meras credenciais do reino futuro, simplesmente para autenticar que ali estava o Filho de Deus, como muita gente ainda afirma. Os milagres aconteciam para dar legitimidade a Jesus e ao seu ministério, para que as pessoas crescem nele. É mais do que isso, indicam que o reino chegou e rompeu neste mundo, ainda que não plenamente. E quando eu digo ainda que não plenamente, a gente tem que ter em vista o que vai ser pleno um dia no futuro. Convido você a abrir comigo o texto de Apocalipse, capítulo 21, uma dimensão que nós cristãos jamais podemos perder, inclusive quando estamos diante da ceia, da mesa do Senhor. Apocalipse 21, esse é o futuro que nos aguarda, que nos está reservado. Versículo 3. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, mais pandemia, mais medo, pânico, dor, afastamento. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. A igreja é um povo que espera as últimas coisas. Hoje vive em meio às primeiras, que trazem dor, decepção, lutas, desgastes, mas somos um povo que olha também para as últimas coisas. E aquele que estava, versículo 5, sentado no trono, disse: eis que faço novas todas as coisas, meus irmãos. E acrescentou: escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Essa era uma palavra de consolo a uma igreja perseguida no Império Romano, onde muitos cristãos foram mortos, perseguidos, de forma brutal. Então João lhes consolava a respeito do futuro e do que eles iriam receber. Então, as curas, elas não só falavam de um reino futuro que viria, as curas indicavam que o reino já tinha chegado, ainda que não plenamente.
No Novo Testamento, é importante que você saiba disso, as doenças podem ser resultado, sim, resultado direto do pecado. João 5,14, 1 Coríntios 11,30, até para aquele que participa da ceia sem discernimento. Mas também as doenças podiam não ter relação direta com o pecado, como cego de nascença, em João capítulo 9. Mas atenção, a Escritura e a tradição judaica consideraram sempre a doença resultado direto ou indireto de se viver num mundo caído. E hoje eu vou trabalhar com vocês o texto de Mateus 8,17, onde ali Jesus, citando Isaías, vai nos dizer: Ele tomou nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Mas o que eu quero enfatizar bastante na noite de hoje é que nesse ministério de Jesus, em que milagres aconteciam, a Escritura e os judeus sabiam que a doença era resultado do pecado, do mundo caído, desde o Éden. E o que aconteceria no futuro, a era messiânica com o Filho de Deus, esse sofrimento terminaria. Se você abre em Isaías 11 ou em Isaías 35, você vai exatamente ver esse novo tempo messiânico, onde a dor, o sofrimento e as doenças vão acabar, como lemos agora há pouco em Apocalipse 21. Por isso, os milagres que estamos lendo aqui com Jesus não só anunciam um reino, mas mostram que Deus se empenha em lidar com o pecado num nível fundamental. Por isso, Jesus, porque salvaria o povo dos seus pecados. Esse tema é fundamental. E aí me dirijo com vocês ao capítulo 8 de Mateus. Versículo 16, ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados. Porque ao cair da tarde indica o ritmo de trabalho de Jesus e dos seus apóstolos. Num outro evangelho, ao cair da tarde significava sair do sábado para não ser acusado de curar no sábado, mas aqui não. Aqui o sentido é, de fato, sempre havia necessidade a ser suprida. Agora veja o versículo 17 nesse texto. Nem sempre bem compreendido. Para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Qual o contexto aqui? De novo, Jesus cura, liberta espíritos de pessoas. Para se cumprir o que fora dito por profeta Isaías, Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Essa citação de Mateus aqui é a citação de Isaías 53, versículo 4, uma tradução que o próprio Mateus fez. Ele não pegou da Septuaginta, ele pegou o hebraico e ele traduziu no seu próprio texto. O que Isaías está pensando aqui? Porque tem quem use esse texto só para doenças físicas, para enfermidades físicas. Isaías está pensando aqui, no texto dele, no capítulo 53, naquele servo que põe as doenças dos outros sobre si por meio do sofrimento e da morte dele pelo pecado dos demais. 1 Pedro nos diz muito bem, no capítulo 2, versículo 24, que esse texto de Isaías nos remete a uma morte vicária, uma morte substitutiva, que não é só lidar com doenças em si, mas é um pouco mais profundo do que isso. Veja o que diz 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Por que eu estou citando aqui? Porque carregar nos remete exatamente a Isaías 53. E aqui a gente vê como é que Pedro leu Isaías 53. Carregando Ele mesmo
em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. É claro que há algo aqui da enfermidade implícito nesse texto, mas a cura, ela começa num outro lugar, ela começa no perdão de pecados. Meus irmãos, o ministério de cura de Jesus é em si mesmo uma função da sua morte vicária, por meio do que ele estabelece a fundação para destruir a doença de uma vez por todas, a partir da salvação de cada um de nós. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Quer dizer, recortar Mateus capítulo 8, versículo 17, como um texto que se presta a trabalhar a cura física e terminar neste alvo, é esquecer o que está por detrás, que é muito mais profundo do que uma doença do corpo. Isso nos remete ao pecado de rebelião nosso com Deus, isso nos remete à soberba, isso nos remete às consequências emocionais de estar longe de Deus, ao vazio, à angústia, ao medo, ao pânico, à arrogância humana, à perversidade, à corrupção, imoralidade, e a lista não terminaria dos danos do pecado em cada um de nós. Cura e perdão, eles estão unidos não só em textos como Mateus 9, a cura do cego de nascença, aliás, a cura em que o paralítico é tomado e baixado à casa, e antes de Jesus curá-lo, Jesus diz: estão perdoados os seus pecados. E duvidaram do que Jesus fazia, então ele diz: olha, qual é mais fácil dizer, estão perdoados os seus pecados, ou levanta-se e anda. E Jesus então ali faz também um milagre físico, mas há uma relação muito próxima ali entre perdão e cura física. Então cura e perdão estão unidos também pelo fato de que o reino consumado, onde não há doença, é viabilizado pela morte de Jesus e pela nova aliança que a sua morte decreta. Eu queria que você se desse conta disso. Na base de qualquer cura física existe um perdão, uma morte de Jesus na cruz, uma reconciliação que ele faz entre nós e Deus. Por isso, esse texto tão belo de Mateus capítulo 26, versículo 27, quando Jesus com os seus discípulos pega um cálice, dá graças e dá aos discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo a vocês que desta hora em diante, preste bem atenção, nunca mais beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. Está tudo conectado, está tudo interligado. Há uma coisa nova que Deus vai fazer. Ele já começou, mas ela vai se ampliar naquele dia. Hoje é muita luta com Covid, é muita luta com desemprego, é muita luta com corrupção, com ideologias, com falsas filosofias, é muita luta nos relacionamentos humanos, mas um dia toda lágrima vai ser enxugada e Deus fará tudo novo, meus irmãos. Tudo novo. Então a morte de Jesus naquela cruz não foi só para melhorar a tua saúde, não foi só para te dar uma sobrevida. A morte de Jesus na cruz foi para te dar tudo no seu Filho. Se o Messias davídico que os judeus esperavam purificava os judeus, aniquilando os pecadores, o Messias davídico, servo sofredor de Isaías, purifica seu povo com a sua morte, toma sobre si suas doenças
e inicia a comunhão com pecadores. Que guinada, que novo tempo de esperança para cada um de nós, meus irmãos. De qualquer maneira, preste bem atenção nisso. Esse texto aqui, ele não justifica a cura sob demanda, determinação de cura, comando de cura. E muito menos citando esse texto aqui, preste bem atenção, no Novo Testamento a cruz é a base para todos os benefícios que advêm para os cristãos, mas isso não quer dizer que temos o direito e o poder de exigir o corpo ressurreto agora. Até isso, equivocadamente, a gente pensa às vezes, que basta determinar com base no profeta Isaías, então eu exijo que o meu corpo fique são. Nós não temos o poder e nem o direito de exigir a antecipação daquilo que Deus um dia vai fazer, que é a ressurreição do corpo. O que alguns chamam de cura sob demanda. Eu determino, eu comando. Devemos evitar, meus irmãos, o perigo em que caiu Corinto, que olhou para o seu presente, superestimando o seu presente, esquecendo do futuro e exigia bênçãos que só serão nossas nos tempos eternos. Veja, voltando ao texto de Mateus 9, 36. O que vemos aqui? Jesus demonstrando compaixão pelas multidões sem pastor e julgando falsos líderes. É o que está implícito aqui. Porque para ter ovelha sem pastor, aflita e exausta, tem que haver decepção, tem que haver má orientação. Se você visita esse conceito do Antigo Testamento, ele aparece muitas vezes, ovelhas sem pastor. Geralmente indicando pessoas mercenárias ou desincumbidas do cuidado, pessoas que pensavam em si, em comer a carne da ovelha e a sua lã, ao contrário de servir a ovelha. Esse era um conceito bem comum para o povo judeu daquele tempo. Aflitas eram pessoas intimidadas, oprimidas por uma liderança rigorosa, legalista. E como já lidamos aqui, não queria praticar a palavra de Deus nem com um dedo. Jesus chegou a dizer, ouçam o que eles ensinam, mas não imitem eles nas suas obras, porque dizem e não fazem. Aí vem o que está no coração. Isso trazia ao povo opressão, medo, dúvida, desamparo. Eles sabiam que não podiam se salvar e não podiam escapar dos seus tormentos. Alguém usou aqui a figura de linguagem daquela ovelha que é o tempo inteiro perseguida por cães e os cães não desistem de persegui-la. Quando ela pensa que vai descansar, poder se deitar, vem de novo um cão e pega uma pata sua. Jesus olhava para aquelas pessoas e enxergava aquelas pessoas com compaixão. Essa é uma pergunta que, diante do nosso tempo e da dor do nosso tempo, nós também temos que nos fazer enquanto discípulos de Jesus e nascidos pelo mesmo Espírito do Filho. Como nós olhamos para as pessoas do nosso entorno, vemos elas com essa compaixão, ou vemos elas como se estivéssemos travando um debate e queremos vencer o debate argumentativo, ou nós queremos ver elas salvas. Ontem eu reuni os jovens e eu perguntava exatamente sobre isso. Quando a gente lida com um ateu, de repente, o que a gente procura? Vencer o debate ou ganhar aquela pessoa para o Evangelho? Às vezes não é possível, é claro. Mas o espírito que move esse encontro é um espírito de compaixão, olhando o mundo como ovelha sem pastor, ou é um espírito egoísta, eu preciso vencer o debate. Isso faz toda a diferença. Jesus olhava aquelas multidões e se compadecia.
Eu lembro, quando penso nesse texto aqui, do chamado de Josué em Números 27, porque ele usa uma expressão, o texto usa uma expressão bastante próxima, Números capítulo 27, versículo 17. Veja bem, quando Josué está sucedendo Moisés. Veja bem. Podemos desde o 16, desde o 15. Então Moisés disse ao Senhor, que o Senhor, autor e conservador de toda a vida, que bela passagem inclusive, que bela passagem. Deus não é só aquele que salva, Deus é aquele que cria e aquele que mantém. Eu sei que nas igrejas hoje é muito comum essa expressão, Deus que salva, mas Deus também é o que cria e o que preserva. O que Moisés pede? Um homem sobre esta congregação, agora veja o 17, que saia adiante deles, que entre adiante deles, que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. É incrível como aqui Josué é um tipo de Cristo, porque em última instância o verdadeiro Josué é Jesus. O verdadeiro Josué, a porta é Jesus, é essa pessoa que vai fazer entrar e sair, e vai nos fazer encontrar pastagem. Aqui é só uma sombra, Josué é um homem, mas Josué um dia será esse tipo que remeterá ao Cristo, que nos dará plena liberdade, será o supremo pastor das nossas almas. O que Jesus está dizendo aqui em Mateus é que a extremidade da necessidade torna as pessoas ainda mais receptivas às boas novas do reino, se tão somente houver mensageiros suficientes. Meus irmãos, eu tenho dito, vivemos uma crise, vivemos uma pandemia, vivemos uma dificuldade, mas muito mais para quem não tem esperança em Jesus. E aqui, essa leitura, essa visão da necessidade, a compaixão pelos perdidos é que nos engaja numa missão, porque a oportunidade está aí. Eu conheço gente rica, gente técnica, gente que conhece medicina, que é médico, que é pesquisador e que diante da pandemia foi testado nos seus limites e se tornou impotente, incapaz, ninguém sabia, ainda hoje pouco se sabe dentro do que no futuro talvez se possa descobrir. Todos foram colocados de joelhos, reconhecendo que somos pó, e que para o pó um dia nós vamos voltar, e que sem Deus nós não somos nada. Eu vi várias pessoas literalmente invocando o nome de Deus, porque não havia mais nenhum recurso, não porque elas quisessem, mas porque era a única esperança. Eu sei que nós tivemos nossas dores, e as temos, e somos seres humanos para isso. Mas é claro que eu me pergunto como Jesus viveria nesse tempo e os seus discípulos como estariam. E se nós enxergaríamos a oportunidade de servir diante de tanta necessidade. Finalizando esse texto, você vai perceber que de ovelhas sem pastor, Jesus muda para uma outra metáfora, colheita. Parece que ele quer se aproximar da realidade daquelas pessoas, então ele muda para colheita, porque tenta despertar os seus discípulos que tenham compaixão semelhante. E é claro que aqui discípulos não envolve somente apóstolos, somente os 12. Havia mais gente aqui, tanto é que a partir do capítulo 10 ele seleciona então 12 para essa grande missão. Eu quero dizer assim de todo o meu coração, 2022 reserva para nós muitas oportunidades de pregar o Evangelho, de testemunhar o Evangelho, de demonstrar o Evangelho e de olhar as pessoas com compaixão num mundo perdido, num mundo relativista, num mundo
autocentrado, extremamente individualista, que já está dando os seus sinais de esfacelamento. Muita gente deprimida, muita gente angustiada, muita gente sem ser feliz, muita gente colapsando, nunca tantos jovens adoecendo, nunca tanta dor. Jesus nos convida a esse olhar de compaixão. Pastor, mas eu tenho coisas para resolver minha vida, eu tenho contas para pagar, eu tenho as minhas necessidades, minha esposa, meus filhos, eu tenho tantas coisas, e todos as temos, mas ao mesmo tempo em que lidamos com tudo isso, Deus nos convida a olhar para fora, a servir o outro, conforme o que você recebeu. Deus não convida você a tirar força de si mesmo e do nada sair aí ajudando o que você não sabe nem como começar. Deus deu para você dons e talentos para servir alguém mais. Eu quero repetir isso porque para mim isso é extremamente significativo de nossa identidade. Seremos conhecidos como discípulos de Jesus se tivermos amor uns aos outros. Você consegue sair de si? Mesmo que você tenha dívidas, mesmo que você tenha medo da enfermidade, mesmo que você tenha afazeres no trabalho, nós conseguimos sair de nós mesmos. E eu finalizo essa noite fazendo com vocês a leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 9. A partir do versículo 46. E eu queria que você me acompanhasse nessa leitura, porque eu acho que esse texto, ele é capaz de mexer com todos nós. Em meio a essa dor, em meio a Jesus visitando as cidades, vilarejos, curando, libertando, ensinando, pregando, enfrentando oposição, os discípulos, Lucas 9:46, encontram um tempo para uma discussão sobre quem seria o maior entre eles. Eu quero dizer para vocês de todo o meu coração, da minha tristeza de ver a igreja hoje brigando nas redes sociais em nome de uma suposta verdade, para ganhar um debate. A igreja que virou lacradora de rede social e que não dá o tempo, às vezes, mínimo de sua vida para ir lá e amparar o necessitado. E servir a Deus de uma maneira mais prática, mais encarnada do que meramente através de palavras. É incrível que no meio dessa luta, desse pouco sono e militância de Jesus, ainda haja tempo para os discípulos começarem a ver quem é o melhor entre eles. Estamos perdidos. Estamos perdidos. Mas Jesus, sabendo o que se passava no coração deles, pegou uma criança, colocou-a junto a si e lhes disse: quem receber esta criança em meu nome é a mim que recebe. Note, é um gesto, é uma atitude. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou, porque aquele que for o menor de todos entre vocês, esse é que é grande. Mas eles não estão satisfeitos. João toma a palavra no versículo 49 e disse: mestre, vimos certo homem que expulsava demônios em seu nome, mas nós o proibimos de fazer isso. Porque ele não segue conosco, ele não é da nossa turma. O que Jesus disse? Não proíbam, pois, quem não é contra vocês, é a favor de vocês. Meus irmãos. Mas a história não para por aqui. Versículo 51, e aconteceu que ao se completarem os dias em que seria elevado ao céu, Jesus
manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém e enviou mensageiros que fossem na frente. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar lugar, para lhe preparar pousada. Agora note, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, o Senhor quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Sabe o que eu acho, meus irmãos? Eu acho que a igreja hoje ela está mais ideologicamente conservadora do que evangélica. Eu acho que nós perdemos nossa identidade e nos acostumamos a beber tanto de fontes conservadoras, que a gente perdeu o amor do Evangelho, a graça do Evangelho, a compaixão do Evangelho. E a gente se especializou em vencer debate, em demonizar pessoas e mandar pessoas, sei lá para onde. Esses dias eu fiz um print de uma curtida de um irmão, de uma página conservadora, que eu não pude acreditar que um cristão pudesse curtir aquilo ali. Está ali o nome da pessoa. A boa nova do Evangelho é uma outra coisa do que aí está. O amor de Deus é uma outra coisa do que aí está. E como a gente hoje está bebendo o tempo inteiro de rede social, a gente está, sem perceber, inconsciente de que estamos mais ideologicamente engajados do que cheios do amor de Deus e da verdade. Domingo passado eu dizia, a igreja não é um povo que conhece verdades, a igreja é um povo cuja verdade vive nela. E vou dizer mais para vocês, a igreja vai passar vergonha nesse ano. Vai passar vergonha, porque ela não está deixando claro sua missão. E ela está, às vezes, se aliando a projetos de poder, de um mundo que vem e vai. Eu não tenho nenhuma contrariedade a nenhuma pessoa. Eu só acho que a gente precisa recuperar a nossa identidade. Jesus disse, onde eu estou, ali estará também o meu servo. Como é fácil denunciar o que está errado. A questão é um pouco mais além, como se colocar naquele lugar para ajudar que o errado se converta. Eu digo isso com muito amor, que Deus tenha misericórdia desse ano em nosso país. E eu torço para que tudo dê certo. Tenho minha preferência política, não é disso que eu estou dizendo e falando hoje. Eu estou dizendo que nós somos povo de Deus. Que há pautas que a gente mantém em comum com certas ideologias. Mas o que nos nutre não é uma pauta ideológica, é o poder do Evangelho. É a morte, a ressurreição de Jesus, é o perdão de pecados, é o amor de Deus que veio a esse mundo. É a compaixão de olhar para aquele que está sofrendo e não ir para a rede social e dizer um monte de palavrão para esse cara. Inacreditável. Inacreditável que alguns irmãos estejam hoje normalizando uma postura conservadora e chamando-a de cristã. Lamentável. Vergonha. Vergonha para nós. Violência, ódio. Se diz, eu vi uma foto das costas mencionando o nome de um candidato e depois acrescentavam um trecho de letras que era um palavrão, e foi lá uma irmã e pum, curtiu. Quem nós somos? Tudo isso aqui é passageiro, os poderes vão se alternar. Que nem alguém disse ontem entre os jovens, você é cristão, para você ser feliz mesmo, se apegue em algo que é duradouro e não naquilo que é passageiro, para você não ser uma gangorra. Jesus é o mesmo ontem, hoje o será eternamente. A igreja é o povo de Deus. E eu sei por que isso acontece. Nos falta a Bíblia.
Nos falta oração, nos falta a gente visitar textos como esse e perseguir o Espírito de Jesus e ser tomado dele, mas a gente gasta bastante tempo em militância. Não tem como você beber disso e não devolver na mesma medida. Preste atenção, meu irmão. O discurso conservador, e a minha crítica hoje é aqui, pode ter pautas em comum e militar por valores em comum, mas qual é o espírito? Qual é a motivação? Qual é a fonte? Onde está o Evangelho em nossos dias que perdoa pecados, que salva das iniquidades e nos transforma? Os apóstolos aqui, 2 deles, queriam fogo do céu. Eu leio isso aqui, eu me lembro de algumas postagens em nossos dias. Manda matar. Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu. Há até aqui um trecho que não está nos manuscritos mais originais, que diz: vocês não sabem de que espírito vocês são? E seguiram para outra aldeia. Eu queria dizer para você hoje à noite, dizer para mim, que os campos estão brancos para a ceifa, que há muita coisa para ser feita, muita oportunidade. E sabe por quê? Porque Ele é o dono da seara. A verdade é que Deus nem precisa da gente, mas Ele nos dá o privilégio e diz assim: orem para que Deus envie mais trabalhadores. Mas o campo é grande. E o campo é meu. É o que está aqui. A seara é grande. E depois Jesus diz: peçam ao dono da seara que envie trabalhadores para a sua seara. De quem é a seara? É dele. Mês que vem eu faço 49 anos. Me converti aos 12. São 37 anos de alegria, com lutas, mas sabendo o caminho que a gente está trilhando. Eu queria dizer assim para você, meu irmão: o Evangelho é o poder de Deus. Muita gente a gente viu transformada, lavada pelo sangue do Cordeiro, e ainda vai ver. Escute o que eu vou dizer agora. Deus tem para essa comunidade aqui algo novo nos próximos dias. Deus tem para nós, na cidade de Porto Alegre, um lugar para a gente servir, desde que a gente consiga olhar as pessoas com essa compaixão aqui, entenda que a seara é dele e diga: eis-me aqui, Senhor, me envia, me usa lá no meu trabalho. Você não precisa ter um cargo na igreja, é saindo aqui agora, é cumprimentando, olhando com amor para o porteiro, é entrando no teu condomínio, é começando o teu dia no trabalho e exalando o perfume de Cristo. É mais do que entrar num debate conservador ou de esquerda, estar alinhado com os argumentos e atualizado às notícias. É um espírito diferente. É a boa notícia. É o Evangelho, que tem um autor só e uma encarnação só, que é Jesus, o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse mesmo Filho é o que fará novas todas as coisas, e um dia nós seremos sua morada, seu tabernáculo, sem dor, sem lágrimas, sem ideologia, sem sofrimento. Quer dizer, a gente está olhando para lá, uma nova casa, um novo tempo, cheios de esperança.